Vou trazer para vocês a respeito de matérias que podem ser objeto de embargos à declaração. No artigo 917 do novo CPC, prevê as matérias que podem ser objeto de embargos à declaração e vai delimitar a abrangência neste dispositivo legal, sendo necessário a avaliação desses incisos. E no inciso 6, no artigo 917 do novo CPC, diz que permite ao executado alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Trazendo a primeira matéria para vocês, a primeira delas é a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. A primeira matéria que alegava em sede de embargos à execução é a inexequibilidade do título, que vai estar previsto no artigo 917, e ele torna possível duas razões para tornar o título inexequível. O primeiro deles é o título, que é apresentado e não pode estar previsto em lei como título executivo, sendo dessa forma vai acarretar a nulidade da execução em virtude da ausência do título executivo. Além dos vícios que estão ligados ao título, que é apresentado pelo exequente, também é possível a alegação de outras nulidades da execução, tendo como exemplo o artigo 803, inciso 2 do novo CPC, que vai prever a nulidade da execução se o executado não for regularmente citado. A última consideração que deve ser feita é que, na hipótese de inexistência do título executivo, o juiz deverá analisar a petição inicial e não poderá extinguir o processo sem resolução de mérito. Ele deverá determinar que o demandante transforme o processo executivo em processo de outra natureza, que não seja necessário o processo executivo. E pode usar como exemplo uma ação cognitiva ou monitória. Dessa forma, preserva o processo e torna possível o respeito ao princípio da economia processual. Outro tópico, outra matéria bastante relevante, trago pelo artigo 917 do novo CPC, é a penhora incorreta ou avaliação errônea. Essa incorreção na avaliação, ela ocorre devido a um vício na estimativa que é feita pelo oficial de justiça ou, de forma bem excepcional, pelo avaliador. Vai estar prevista a causa vai estar prevista no artigo 873, incisos 1 e 2 do novo CPC, que diz que, ocorrendo um erro na avaliação ou dolo do avaliador e a verificação posterior à avaliação, que houve majoração ou diminuição substancial do valor do bem. Um aspecto muito importante e bastante interessante desse dispositivo é entender que a matéria que está prevista nele nem sempre poderá ser alegada pelo embargante, porque não é mais requisito dos embargos a existência de garantia ao juízo, tornando possível, decorrendo o prazo de 15 dias, para a oposição dos embargos, se não ocorrer a avaliação e nem a penhora do bem, fundamentar a defesa no artigo 917, inciso 2 do novo CPC. Não pode o embargante deixar de embargar, porque, havendo outras matérias de defesa que já sejam materialmente possíveis de serem alegadas, a não interposição vai gerar preclusão temporal. Apesar dessa previsão legal, sabe-se que, tendo o trâmite de embargos à execução, é possível um aditamento dos embargos, mesmo que em flexibilização da nova regra de estabilização objetiva da demanda que está consagrada no artigo 329 do novo CPC. Outra matéria bastante importante são o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. No inciso 3 do artigo 917 do novo CPC, vai existir as alegações do excesso ou cumulação indevida de execuções. Esse excesso de execução vai estar previsto no parágrafo 2º do artigo 917 desse mesmo código,
sendo o equívoco frequente do leitor menos atento a entender que o excesso de execução significa que somente a cobrança do valor superior ao da dívida ou dos bens em quantidade maior que efetivamente é devida. De fato, essa situação é bem mais frequente, é mais comum, mas não é a única forma de existir o excesso de execução. A alegação que a quantia pretendida é superior à quantia que está prevista no artigo 917 do parágrafo 2º é a única que pode ser considerada nesse artigo como matéria de defesa que versa sobre o mérito de execução, já que nos outros incisos o acolhimento da defesa vai levar à extinção do processo por ausência de condição da ação. Nos termos do artigo 17, no parágrafo 2º no CPC, a matéria de defesa ao embargos de execução vai caber ao embargante indicar o valor que entende correto, acompanhando de memorial de cálculo sobre pena de extinção liminar dos embargos. O mesmo dispositivo vai prever que as consequências do seu descumprimento, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia a quantidade superior do título, vai declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo, discriminado e atualizado do seu cálculo. Caso não seja apontado esse valor que ele entende como correto ou não apresentado os demonstrativos, sim determinada a extinção do pleito, do processo sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o único fundamento. Se houver outro fundamento, os embargos de execução serão processados e o juiz não vai examinar a alegação com excesso de execução. No parágrafo 2º do artigo 917 do nosso CPC, trata com excesso a execução a situação em que a execução recaia sobre coisa diversa daquela que declara no título. Por exemplo, o título indica a construção de um muro e o exequente ingressa com a ação de execução pleiteando a construção de uma piscina, certo? A execução que se processa por modo diferente do que ficou estabelecido pelo título também pode ser considerada execução viciada por excesso de execução. Dessa forma, se o título aponta para a obrigação de pintar um quadro, o exequente não poderá ingressar com uma ação de execução por quantia certa, cobrando o valor deste quadro. Uma vez descumprida a obrigação em juízo, pode até converter a execução em quantia certa, quando o exequente cobrar as perdas e danos. Mas isso só vai ser possível após o ingresso da execução, da forma pelo que se indica no título. Vai existir uma situação em que o novo Código do Processo Civil permite a acumulação de execuções, inclusive em mais de um título executivo. A partir daí surge a preocupação do legislador em apontar como matéria oponível nos embargos de execução do devedor acumulação indevida. Sempre será indevida quando afrontar as disposições do artigo 780, que a acumulação só vai ser permitida quando for o mesmo executado em todas as execuções, quando o juiz for competente para todas elas, idêntica à forma do processo. Trazendo para vocês outro tópico referente à matéria, que é a retenção por benfeitorias necessárias ou úteis no caso de entrega de coisa certa. A matéria prevista no artigo 917, inciso 4, é cabível exclusivamente na execução fundada em obrigação de entrega de coisa certa. Somente essa espécie de execução será possível a alegação de direito por retenção de benfeitorias. Segundo o artigo 1219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias, sendo que das três espécies existentes, que são as necessárias, úteis e voluntárias, tem direito de retenção pelo valor das duas primeiras, que são as necessárias e as úteis.
sendo necessário, sendo essa matéria alegada pelo executado por meio de embargos à execução. Na petição inicial, um embargante deverá indicar quais são essas benfeitorias e o valor que ele entende por elas. Se possível, também o pedido em líquido, quando o valor depender de prova técnica de difícil elaboração. Essa execução tem como objetivo a obrigação de entregar coisa certa, mas, uma vez embargada, com a alegação do executado ter direito de reter o bem, até que os gastos com as benfeitorias necessárias e úteis sejam ressarcidos. Dessa forma, o exequente poderá pedir compensação desse valor com os frutos ou os danos considerados devidos pelo executado. O último tópico que eu trago para vocês é a incompetência absoluta ou relativa. A incompetência absoluta sempre foi matéria alegável em sede de preliminar de contestação. Com o advento do novo Código do Processo Civil, também passa a ser matéria preliminar em contestação a incompetência relativa, sendo que o artigo 917, inciso 5 do novo CPC, somente contabiliza a incompetência relativa.